E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o coordenador de articulação política da Frente Nacional de Prefeitos, Jeconias Rosendo Júnior. Jeconias, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os amigos e amigas da Rádio Super, do Café com Política. Estamos aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas e prestar os esclarecimentos referentes à formação do consórcio de municípios para a vacinação da população brasileira. Pois é, esse é um assunto que ganhou muito destaque, sobretudo na semana passada, quando a iniciativa foi anunciada, né, Jeconias? E 40% dos municípios brasileiros aderiram a esse consórcio. Aqui em Minas, os maiores municípios, inclusive Belo Horizonte, Contagem, Betim, Uberlândia, salvo engano também, acabaram assinando o protocolo. Em que pé está esse consórcio para a compra de vacinas? Bom, Rodrigo, a gente conseguiu cumprir assim com a expectativa bem superada do que a gente inicialmente, né, em relação à quantidade de municípios. Só em Minas Gerais a gente tem um universo de 455 municípios que manifestaram interesse em participar dessa iniciativa. E seguindo o cronograma que foi definido pela Comissão de Vacinas da FNP, a gente está no momento agora esperando o retorno, né, dos municípios com relação à aprovação das leis municipais autorizativas para ingresso no consórcio. A FNP disponibilizou na última sexta-feira o protocolo de intenções do consórcio e também o respectivo projeto de lei. E agora a gente está exatamente nessa fase de aguardar que os municípios façam aprovar nas suas câmaras municipais, nos devolvam essa lei devidamente publicada para que na segunda-feira, dia 22, a gente possa fazer a Assembleia de Constituição do consórcio. Jeconias, se vocês estão fazendo um consórcio para a compra de vacinas, é porque o trabalho do governo federal não está atendendo os municípios. Como é que a Frente Nacional de Prefeitos avalia o trabalho que tem sido feito até aqui pelo governo federal, especificamente na questão da vacinação? Rodrigo, a sua pergunta é muito oportuna. Primeiro, eu queria só dar uma contextualizada nas razões que fundamentaram a criação do consórcio, né? A gente teve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, autorizando estados e municípios a atuarem na compra de vacinas, né? E isso foi o start, né, para que a gente pudesse, então, constituir esse instrumento, colocar à disposição não só dos municípios, mas à disposição do país, Rodrigo, nessa questão da aquisição de vacinas, que a gente está observando que é um processo complicadíssimo, né? A gente está tendo hoje o reflexo do que não foi feito há 6 meses atrás. O governo federal adotou uma estratégia de fechar a atuação em basicamente 2 laboratórios, e isso fez com que a oferta de vacinas ficasse bastante reduzidas. Então, a crítica que a FNP faz, né, à atuação do governo federal é nesse sentido, de que a gente poderia estar num outro status de vacinação se lá atrás não tivesse, essa opção não tivesse sido assumida, né? Que a gente pudesse ter tido a oportunidade de conversar com outros laboratórios. É bom frisar para todos que estamos ouvindo que no mundo hoje existem mais de 200 vacinas sendo produzidas. Mais de 20 vacinas já foram testadas e aprovadas no mundo. E é muito triste a gente ficar restringido somente a dois laboratórios. Nessa última semana, acho que inclusive na nossa avaliação, fruto já, né, da pressão causada pela construção do consórcio, o governo anunciou que já está em contato com mais 2 laboratórios, e a intenção dos municípios, Rodrigo, nos moldes que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, caso haja falha, né, do governo federal na execução do Programa Nacional de Imunização, que os municípios possam então agir por intermédio desse instrumento que é o Consórcio Nacional de Vacinas das cidades brasileiras. Diante das etapas que têm que ser vencidas, por exemplo, a aprovação de projetos de lei em todas as cidades que se mostraram interessadas, a constituição de uma assembleia envolvendo esses municípios, que foram passos ditos por você aqui, Jeconias, dá para ter uma ideia de quando é que, por exemplo, as vacinas já poderiam ser compradas por esse consórcio, e quando, por exemplo, os municípios poderiam começar a vacinar as pessoas? Vocês já têm uma ideia, um prognóstico disso? A gente tá muito focado agora nessa etapa, Rodrigo, de constituir o consórcio, de viabilizá-lo juridicamente.
Essa é a etapa fundamental, porque sem isso a gente não vai conseguir comprar uma vacina sequer. É óbvio que existe uma pressão muito grande, e essa informação é muito valiosa, né, de quando isso realmente vai acontecer. E o que eu posso adiantar para todos os ouvintes é que isso, na nossa expectativa, aconteça no menor espaço de tempo possível. A gente espera até o final desse mês que o consórcio já esteja juridicamente completamente constituído, com o CNPJ, com conta bancária e tudo, e que a partir daí, então, a gente possa começar as negociações, né, aí já não é mais uma ação da FNP, a FNP está só estimulando a criação do consórcio, e aí sim, o consórcio já com diretoria constituída, enfim, iniciar as negociações para a aquisição das vacinas. É importante, Rodrigo, registrar e repetir que a atuação de estados e municípios, segundo a decisão do STF, está condicionada à não atuação, né, do governo federal nos moldes propostos no Plano Nacional de Imunização. Desculpa. Então, para que a gente possa startar uma ação do consórcio, é necessário ficar configurado que o plano não está sendo cumprido. Nesse sentido, parece que vocês até já têm um argumento, porque eu estou vendo aqui uma notícia de que ontem o governo admitiu que a vacinação pode parar e pediu ajuda à China, porque está admitindo que não tem doses suficientes para poder prosseguir a campanha de vacinação. Já se encaixaria nesse pressuposto básico aí do governo federal não estar fazendo a parte dele para que o consórcio efetivamente possa agir? Na nossa avaliação, sim. Já essa é a hipótese exatamente em que o Supremo se baseou para permitir a atuação de estados e municípios. E a gente acredita, Rodrigo, sendo bastante honesto com você e com todo o seu público, a gente acredita que o país ele sofreu, né, e vem sofrendo uma restrição nas relações diplomáticas muito grande. Hoje a gente vê, e é noticiado pela imprensa, né, praticamente todos os dias, a dificuldade que o governo federal está tendo para ampliar suas bases, né, diplomáticas. Até essa carta de ontem, né, para a embaixada chinesa, curiosamente subscrita pelo secretário executivo e não pelo ministro, né, o embaixador da China pedindo ajuda, é um reflexo do que foi feito atrás, né, quando a China foi inclusive criticada por alguns membros do governo federal, né, como causadora da pandemia, enfim. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que nesse ambiente internacional, os municípios já atuam há um bom tempo, a Frente Nacional tem pontes consolidadas com várias entidades internacionais, os municípios são protagonistas e a gente acredita que pode ser uma alternativa para que alguns desses atores queiram, independente do governo federal, né, ter no consórcio uma alternativa de colocar vacina no país. Até porque, Rodrigo, me permita só um parêntese, a nossa situação, a situação do Brasil é tão crítica no mundo, até porque as variantes que estão surgindo no país, de acordo com os pesquisadores, né, tem um alto nível tanto de transmissão quanto de evolução da doença, né, mais grave do que as iniciais. O Brasil acaba sendo o epicentro dessa história da pandemia no mundo e é interesse do mundo todo, então, vacinar o quanto antes a nossa população. Então, o consórcio está aí como uma alternativa para que a vacina chegue a todos os brasileiros. Quando o consórcio estiver devidamente funcionando, fundamentado juridicamente, enfim, vencer todas essas etapas burocráticas, como é que vai ser feita a distribuição das vacinas que forem adquiridas entre os municípios que vão fazer parte do consórcio? Essa é uma decisão que cabe à Assembleia Geral do Consórcio e à sua diretoria fazer. Mas é óbvio que é importante deixar isso registrado, que essa ação dos municípios em relação ao consórcio não tem o condão de concorrer com o governo federal, nem, enfim, criar qualquer embaraço à execução do Plano Nacional de Imunização. Muito pelo contrário. A intenção inicial é que a gente possa, na falta do governo federal, trazer vacina, e eu acredito, Rodrigo, isso é uma opinião pessoal, tá? Que depender da forma do recurso que vai ser utilizado para a compra de vacina, que não haverá nenhum problema em colocar essas vacinas para serem distribuídas pelo próprio PNI, né? O objetivo do consórcio não é criar distinção entre os brasileiros, muito pelo contrário, é fazer com que a vacina chegue a todos os brasileiros.
E em relação aos laboratórios com quem vocês já estão conversando, né? Você destacava que o governo federal ficou muito preso em 2 laboratórios que produzem hoje as vacinas que estão sendo distribuídas, mas a gente já tem uma série de alternativas aí que se mostram eficazes, que se mostram seguras nos testes que têm sido feitos até aqui. Vocês estão conversando com todos esses laboratórios que já demonstraram que estão produzindo de maneira competente a vacina? Essa pergunta também é excelente, Rodrigo, porque é preciso que a gente seja transparente no que está sendo feito. Alguns municípios e os principais, né, os maiores municípios do país, já tinham conversas iniciadas com alguns laboratórios. E a gente, enquanto entidade de representação desses municípios, tem interesse de fazer com que essas conversas sejam aproveitadas pelo consórcio, né, para que as negociações possam se adiantar. Então, assim, existe sim várias conversas em andamento. As conversas não são fáceis. A gente precisa ter, Rodrigo, a definição do universo de municípios que efetivamente, né, vão estar aptos a participar do consórcio, para que a gente possa definir aí um número que é muito importante, que é o universo, né, de pessoas que vai estar abrangido por esses municípios, porque a definição da demanda é importantíssimo para o estabelecimento do preço, né? E o preço das vacinas, obviamente, não está baixo. Para você ter ideia, os preços começam a ficar mais acessíveis a partir da compra de 10 milhões de doses. Então, até para essa configuração de disputa do mercado, o consórcio vai ser um instrumento interessante. Então, as conversas estão sendo mantidas. Preliminarmente, quando o consórcio estiver constituído, caberá à diretoria do consórcio, então, efetivar essas conversas e, se for o caso, né, assinar os contratos com os laboratórios. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado, Jeconias? Ok. Para começar, vacinação contra a Covid. Universal e importante que seja entregue aos brasileiros no menor tempo possível. Atuação do governo federal na pandemia. Carece de muito aperfeiçoamento. Articulação da Frente Nacional dos Prefeitos. Vivemos um novo momento do Pacto Federativo. Os municípios têm muito a contribuir com o país. Por falar nele, o Pacto Federativo. O Pacto Federativo precisa ser reinventado. Os prefeitos precisam ter mais condições e melhores condições de atender a população. Ser prefeito em meio à pandemia hoje é? Um ato de coragem. As cidades pós-pandemia. Um desafio em que precisamos refletir sobre o novo mundo que queremos pós-pandemia. Coordenador de articulação política da Frente Nacional de Prefeitos, Jeconias Rosendo Júnior, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, falando com a gente sobre o consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19. Jeconias, obrigado pela entrevista, prazer falar contigo e sucesso nessa empreitada aí, porque a gente sabe que só a vacinação é que vai salvar, inclusive, a economia, a saúde e a economia. É verdade, Rodrigo. Deixo aqui o meu abraço em nome do presidente Jonas Donizete a todos os mineiros e na expectativa que a gente possa, através do consórcio, trazer vacinas o quanto antes para imunizar a nossa população. Um forte abraço. Muito obrigado. Para você também.